bem-vindos. Hoje é 16 horas e 31 minutos. Meu nome é João Roberto, humilde trabalhador desta casa. Nós vamos fazer aqui o nosso trabalho virtual, dando continuidade àquilo que nós, ao longo de quase 20 anos, estamos desenvolvendo na nossa evangelização. A evangelização chamada Esperança, Fé e Caridade, no nosso Centro União Espírita Carlos Chagas, que fica na Nossa Senhora das Graças, Via 364, em Ramos, Rio de Janeiro. As portas materiais do prédio se encontram fechadas. Porém, quais são as portas do Espírito? É o infinito. Para o infinito nós olhamos, projetamos a nossa voz, fazendo com que a doutrina dos Espíritos possa se fazer presente em vários lares de amigos fisicamente a nossa casa, de amigos e amigas que estão nos conhecendo apenas pelo ambiente virtual. Temos um presente para dar para vocês. O estudo de hoje foi feito com bastante carinho e vai despertar, com certeza, emoções que dizem respeito à família. Vamos então agradecer ao nosso Criador em prece por essa oportunidade que nos abençoador. Nós queremos que este momento seja, em teu nome, uma grande oportunidade de valorização da família, de espiritualização da nossa alma, que a doutrina dos Espíritos possa cumprir a sua missão de nos fazer criaturas melhores na condição de irmãos, tios, tias, esposa, pai, cidadão, vizinho, colega de trabalho, estudante, professor. Senhor Jesus, onde quer que o Senhor nos coloque, que nós possamos fazer diferença por conhecermos e vivermos a tua mensagem. Agradecemos a chance de falar do Espiritismo e de ouvir esta doutrina que faz tanta diferença positiva nas nossas vidas. Em teu nome, damos por iniciada, Senhor Jesus, esta reunião, graças a Deus. Bem, amados e amadas, tá sem áudio. Será que melhorou, gente? Será que melhorou? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo agora? Ah, agora sim, né? Legal. Beleza, gente. Já que a gente... Eu fiz a prece e vocês não ouviram, eu posso fazer a prece de novo. Sem problema nenhum. Vamos lá, então. Agradecer, né? Agradecer ao nosso Criador a oportunidade de aqui estarmos para falar de Espiritismo. Obrigado, Senhor Jesus, por tua luz ser capaz de fazer diferença nos nossos corações. Que as sombras, as trevas do medo, da ansiedade, do desespero sejam colocadas para longe de nós nesta uma hora de estudo da tua mensagem. Ó Senhor Jesus, vem fazer diferença na nossa vida, fazer com que nós possamos lembrar de onde viemos, para onde estamos indo, e nós viemos dos braços de Deus para retornar aos braços dele. Nos ajuda, portanto, a fortalecer a nossa fé e, em família, sermos capazes
de nos espiritualizar. Nos dá, Senhor, na tarde de hoje, mais uma chance da tua força, do poder que vem de mais alto, nos animar a continuar de pé, independente das circunstâncias. Que a tua paz esteja conosco, graças a Deus. Amados e amadas, hoje vai ser um dia especial. Nós estamos aí neste 19 de abril de 2020. Estamos um dia após o aniversário da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, que marca o início do espiritismo, veio ao mundo em 18 de abril de 1857, em Paris. Estamos, portanto, comemorando 163 anos de doutrina espírita. E isso, então, é fundamental. A gente precisa agradecer muito esta oportunidade que Jesus nos deu de, conhecendo o Consolador prometido, vivermos com dificuldades e possuirmos esse grande amortecedor de adversidades que é o Espiritismo. Hoje, nós temos um dia especial na nossa evangelização, se chama Dia da Família. Já temos feito isso há alguns anos. E no Dia da Família, nós na evangelização fazemos atividade diferenciada, juntando as famílias. Então é um dia em que a gente hoje se dedica à família. E agora no mundo virtual, vamos dar continuidade. Hoje, nós vamos tratar, então, sobre família e espiritismo. O que o espiritismo ele nos auxilia no entendimento do que seja família. Enfim, as alegrias e dificuldades, as tristezas e grandes oportunidades que a família nos traz. Para isso, lerei uma música conhecida praticamente por todo mundo, fez bastante sucesso há uns 2 anos atrás. É uma música que não é religiosa, porém ela é espiritualizada. Foi feita por uma jovem de 18 anos, que começou uma vez tendo composto a música, apresentou para os seus amigos e seus amigos passaram a passar para outras pessoas, viralizou na internet e ela se tornou um fenômeno chamado Ana Vilela. A sua composição, Trembala, muito tem a ver com a nossa proposta na tarde de hoje. Então eu vou ler para que a gente possa pensar algumas coisas. Então a Ana Vilela disse o seguinte: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trembala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Essa reflexão da Ana Vilela nos interessa muito hoje. Eu quero começar a perguntar para vocês o seguinte:
O que a música Trem-Bala te faz pensar sobre a sua família? Eu vou até colocar aqui, ó. O que a música Trem-Bala te faz pensar sobre a sua família? Eu quero que os amados e amadas que nos acompanham possam participar, uma vez que essa participação é fundamental, é ela que dá vida, é ela que faz com que o nosso estudo seja interativo, que faça sentido fazer uma live, para que as pessoas possam ter os seus pensamentos, os seus sentimentos compartilhados e nós, conforme a nossa capacidade, receber, comentar à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. A primeira pergunta eu já lancei. Eu quero então que vocês digam o que a música Trem-Bala faz vocês pensarem sobre a família de vocês. E enquanto vocês pensam, eu vou contar uma história que se encontra na obra Revista Espírita. A Revista Espírita foi uma revista de estudos, segundo Kardec, psicológicos, lançada por ele a partir do ano de 1858. Na Revista Espírita nós vamos ter muitas notícias de jornais da época de Kardec, correspondências de espíritas passando casos para Kardec, vamos ter psicografias, vamos ter estudos de Kardec, enfim. É realmente um grande tesouro que nós espíritas ainda pouco apreciamos. Na Revista Espírita do ano 1865, nós vamos ter, no mês de setembro, uma notícia, uma carta, melhor dizendo, peço desculpas, uma carta passada pelos espíritas da cidade francesa de Lyon. Então, os espíritas de Lyon, na França, conheceram um rapaz espírita que morava perto de Lyon. Esse rapaz morava com uma tia que era velha. Os dois moravam sozinhos. Ele era saudável, ela era idosa. Tudo feito na casa era realizado por ela. Até mesmo se houvesse a necessidade de rachar lenha, é preciso lembrar que estamos falando dos anos 1860, então o aquecimento em um lugar frio como a França acontecia desta maneira, se queimava lenha. A velha tia era responsável por fazer serviços que exigissem força física. Ela então ia de rachar a lenha até fazer a comida, passando por limpeza da casa, limpeza da roupa, e o rapaz assistia a tudo sem colaborar com coisa alguma. Muito bem, o tempo passa. Os espíritas que eram do relacionamento desse rapaz, que também era espírita, falam para ele que aquilo não estava certo. Porém, esse rapaz não mudava de comportamento de maneira alguma. Os espíritas dizem para ele que ele, em algum momento, ia sofrer as consequências do que ele estava fazendo. Aconteceu que, em uma determinada oportunidade, o rapaz sai de casa, ele vai ser atropelado por uma carruagem. Morre. Tendo morrido, os espíritas de Lyon evocam o espírito do rapaz, que não tem condição de se manifestar. Então, um outro espírito superior vem e diz que, por enquanto, eles não poderiam falar com o rapaz, mas o espírito diz
que ele estava sofrendo porque, no mundo espiritual, tinha percebido que o seu comportamento de se esquivar de fazer as coisas em casa, particularmente as coisas mais pesadas, como rachar uma lenha, tinham sido responsáveis pelo desenvolvimento de uma hérnia na sua tia. Ele amava a tia, sobre isso não havia dúvida. Contudo, o amor por ela era menor do que o egoísmo. Não é um julgamento moral meu. O espírito que dá a comunicação aos espíritas de Lyon diz com todas as letras que se trata de uma modalidade de egoísmo. Aquilo que poderíamos chamar de preguiça por parte do rapaz. É considerado uma modalidade de egoísmo. O espírito chama esse rapaz espírita de egoísta. Ele amava a sua tia, porém, esse amor não ia ao ponto dele deixar de ser egoísta. Acontece, então, que ele, no mundo dos espíritos, estava se sentindo responsável pela morte da sua tia, que estava próxima. E, portanto, uma vez se considerando o responsável, sentia que era um assassino da sua tia, assassino de quem ele amava. E aí se encontrava a grande causa do sofrimento desse rapaz. É um caso que chama bastante a nossa atenção, na medida em que, nas famílias, nós vamos ter contato com, dentre vários vícios morais, a preguiça. Sabemos daqueles que são preguiçosos e a consequência, o impacto que isso vai causar na família como um todo. Se há um preguiçoso, ele está se apoiando no trabalho de outra ou outras pessoas. Se eu tenho um preguiçoso dentro do barco para remar, vai ficar mais difícil porque haverá uma sobrecarga para os outros remadores. A família é um barco. Todos os participantes são remadores, que são chamados a trabalhar, cada um dando a sua cota de participação para que o barco como um todo avance. O egoísmo, já disseram os espíritos, é um verme corroedor. A preguiça, sendo um tipo de egoísmo, a preguiça revela a presença desse egoísmo que está conosco e que vai impactar a família de uma maneira generalizada. No Livro dos Espíritos, nós vamos ter duas questões que destacamos, que são importantes para nós. Na questão 774 de O Livro dos Espíritos, no finalzinho da resposta dos espíritos, nós temos o seguinte, os espíritos dizendo para nós: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Questão 775. Pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: recrudescimento do egoísmo. Recrudescimento é fortalecimento, um aumento, uma expansão. O que os espíritos nos falam que se os laços de família ficam mais fracos, o egoísmo se desenvolve na sociedade.
Por isso, é um progresso para a humanidade o surgimento das famílias e o desenvolvimento moral das famílias. O que quero dizer com desenvolvimento moral? As famílias passam por épocas e criam tipos, são estabelecidos na história dos vários povos, não só do nosso povo ocidental, vários povos. Em vários povos nós vamos ter tipos de família, padrões de família, onde, de modo generalizado, nós vamos ter famílias onde imperava a força do homem sobre a mulher e seus filhos. Com o desenvolvimento moral, nós vamos ter, inclusive, a criação de leis que vão impedir a violência física do homem em relação à esposa, em relação a seus filhos. O padrão moral vai mudando. Aquele que antes se achava com o direito de tirar a vida, ou mesmo espancar até a quase morte, a legislação humana vai fazendo com que essa pessoa que tem a vontade não faça, por medo da punição humana. E isso, com o tempo, vai alterando para melhor os hábitos das pessoas. Moralmente, então, as famílias vão evoluindo. E essa evolução é fundamental para o progresso social. Eu trouxe essas questões do Livro dos Espíritos para pensar a importância espiritual da família para a sociedade. Se o egoísmo é, como eu já disse, um verme corroedor, é na família que nós temos a oportunidade de diminuir no mundo o egoísmo. Quando as relações entre os cônjuges, entre noras, genros, sogras e sogros, relação com filhos, com tios, a relação, portanto, da família, seja a família nuclear, seja a família mais estendida, a parentela corporal, aqueles que têm um laço de sangue, aqueles que têm o mesmo sobrenome, eles têm a oportunidade de diminuir o egoísmo, se tratando sempre com respeito, com atenção em relação àqueles que precisam de auxílio, seja material, seja emocional. É lá, na família, que nós vamos ter como lançar as bases de um mundo novo. Eu posso participar de movimentos sociais, eu posso participar de movimento político, eu posso participar de movimento religioso. E isso é importante para a transformação do mundo. Mas não se pode esquecer do valor que a família tem na transformação desse mundo. Hoje, provas e expiações, em um mundo de regeneração. Estamos na nossa família para fazer com que o mundo de regeneração comece primeiramente no nosso lar, porque eu posso ouvir os gritos que vêm da casa do vizinho, mas eu não tenho como mudar a vida deles. Mas me cabe a mim, nos cabe a nós, alterar para melhor a vida da nossa família, o padrão de vibração da nossa família. É aqui, no nosso núcleo familiar, que nós temos como começar esse mundo de regeneração que nós espíritas tanto falamos. Eu vou lançar agora uma outra pergunta, baseada nessa história do nosso rapaz espírita. Ele era espírita e egoísta. Eu vou colocar aqui, ó, como o egoísmo, é a pergunta que eu vou lançar para vocês debaterem, fazerem comentários. Como o egoísmo pode fazer mal
as nossas relações familiares? Essa pergunta que eu vou lançar aqui para vocês. Como o egoísmo pode fazer mal às nossas relações familiares? Gostaria que vocês comentassem, tá? Vamos agora para Nosso Lar, hein? Livro que não vou dizer que quase todos os espíritas leram, mas muitos espíritas já leram Nosso Lar. E tem lá o capítulo 20. É o momento em que André Luiz se encontra conversando com a Dona Laura, a matriarca da família do Lísias, grande amigo de André Luiz, nessa obra. A Dona Laura, nesse capítulo chamado Noções de Lar, fala para André Luiz coisas que nos interessam muito. Nós que queremos que a nossa família seja um ponto de luz, olha olha o tesouro das ponderações que a Dona Laura tece na conversa com André Luiz e que vem às nossas mãos quando nós abrimos o capítulo 20. Diz a Dona Laura: na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Frase forte. E ela vai dar exemplos. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Aí ela fala mais. Ela fala sobre o voo do pensamento. Esposa e esposo não se encontram porque quando um fala, o outro com seu pensamento vai para outro lugar. Então ela fala o seguinte, que esposo e esposa dissimulam em sociedade, parece bem na foto que vai para o Instagram, dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja particular. E dá o exemplo. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona, viaja, através dos negócios, em pensamento. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho, que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista, fica pensando em roupa. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Enfim, a Dona Laura traz para a gente, então, essa grande questão que é estamos prestando atenção às pessoas próximas a nós? Que pessoas próximas são essas? Espiritualmente sabemos que no mundo dos espíritos nós planejamos quem vai ser pai, quem vai ser mãe, os filhos, esposo, esposa. Só há surpresa aqui na Terra, mas espiritualmente já sabíamos. Essas pessoas foram escolhidas. Você escolheu ficar com essas pessoas no mundo dos espíritos. Você escolheu. E, tendo escolhido viver, aprender vivendo com essas pessoas, você está prestando atenção nelas? Está prestando atenção nelas? Então, veja bem. Olha só. Alguns exemplos para a gente pensar. Enquanto eu estiver falando e vierem ideias à mente de vocês, vão comentando aqui para a gente conversar daqui a pouco. Olha, uma questão. Quando você está com o seu familiar, você conversa com ele enquanto está no celular, conversando com outra pessoa, ou fazendo alguma pesquisa, ou jogando, se divertindo.
está distraído ou não. É um hábito comum entre nós e que a gente precisa parar para pensar. Estou dando a devida atenção quando estão conversando comigo. A pessoa está presente fisicamente na minha frente e eu com o celular na mão. Você gosta quando acontece isso com você? Será que você já naturalizou? Será que você já se acostumou a você vai perguntar algo a alguém e essa pessoa nem olha para os seus olhos, fala enquanto digita? Se você gosta, para pensar. Será razoável? Será que é mostra de cuidado você falar com outra pessoa e ela está fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Ou uma outra coisa que, de modo geral, não vai salvar a vida de ninguém. Ou seja, pode esperar, pode parar. Tem gente que vai para a mesa do café da manhã levando o seu celular. Tem gente que, quando acorda, primeiro conversa na rede social para depois conversar com as pessoas que dividem o mesmo espaço da casa. Será mesmo que é por aí? Será que pode ser diferente para melhor? Não vamos falar de celular, vamos falar de outra tecnologia. Televisão. À noite, quando já estamos cansados e o familiar, independente da relação, filho, esposo, não importa. Quando estamos conversando na sala, sentados no sofá, ou para quem tem o hábito da televisão, no quarto, quando os dois estão deitados na cama conversando, a gente vendo a televisão, seja a série que mais gosta, seja o noticiário ou a novela, nós dividimos a atenção entre aquilo que o personagem da novela está falando e o que a outra pessoa está conversando para nós. Dividimos a atenção. E, de novo, eu trago o questionamento. Será que é por aí? Será que quando a pessoa está falando, ela está se aliviando, ela está colocando para fora, ela está desabafando? E a gente fica só, sei, tá, ok, entendi. Às vezes a gente fala entendi, para a pessoa parar de falar e prestar atenção na televisão. Será que isso é dar atenção para o outro? Leandro Carnal, o historiador que atualmente tem se destacado tanto nas mídias sociais, ele tem uma reflexão interessantíssima que é o eu também. O eu também é a frase que sepulta a escuta. Leandro Carnal falou e eu nunca esqueci. A pessoa chega em casa à noite, chega e fala para você assim: estou cansada, estou cansado. É esperado que você, que está em casa, é esperado que você diga o quê? É esperado que você fala: eu também estou muito cansado. Olha, parece simples, parece nada. Porém, dizer eu também é cortar a fala da outra pessoa. Ela chegou dizendo que está cansada. Vamos ouvir? Será que já paramos para pensar que seria interessante quando a pessoa diz algo do tipo, fazer a pergunta: por que está cansada? Como foi seu dia? O que você está sentindo? Posso ajudar de alguma maneira? Então, é uma coisa simples que diz respeito a esse cuidado. Quando eu estou no nível do eu também, estou apenas interessado na minha dor, no meu desconforto, ou seja, estamos falando de egoísmo. Quer ver como a gente não presta tanta atenção assim no que os outros falam? Tem uma situação que eu posso dizer clássica
Quantas vezes o familiar fez alguma coisa e aí você ficou surpreendido porque você não sabia que ela ia fazer aquilo? E aí você vai dizer para ele, para ela, fez o que você não sabia, você ficou surpreso, você foi pego totalmente desprevenido e a pessoa rapidamente fala: mas eu já tinha falado para você que ia fazer isso. E aí você responde: não, eu não me lembro de nada. Não lembra porque quando o outro falou, não prestou atenção. E aí se surpreende com a visita da sogra, com a compra no cartão de crédito da pessoa que saiu mais cedo ou que chegou mais tarde em casa, porque não escutou. Vamos comentar isso? Já aconteceu isso com você? Da pessoa falar, ou melhor, de você se surpreender com algo que o familiar fez e depois essa pessoa dizer, mas eu falei para você. Não é o caso de mentira. Eu estou falando da pessoa que conversou, mas você estava no celular, mas você estava vendo televisão, você estava escutando rádio e não registrou, não prestou atenção. Vamos dar uma paradinha agora, amados e amadas, para ver o que o pessoal está comentando aqui. Olha, a Úrsula, a mãe do Heitor Neves. O Heitor tem a grande felicidade de ter nascido na data da publicação do Livro dos Espíritos. Nasceu 18 de abril, feliz aniversário, Heitor. Maravilha. A Úrsula falou o seguinte, que devemos aproveitar cada minuto com nossos entes queridos. Legal, com certeza. É um negócio maravilhoso que Deus nos deu, os familiares, e a gente precisa, sim, valorizar. Ó, a Adriele falando pra gente das pessoas que já partiram. E nesse momento atual que estamos vivendo, e não podemos demonstrar carinho para os que estão vivos. Eu amo abraçar e beijar, mas por questão de segurança e saúde, no momento não podemos fazer. É verdade, a gente já tem falado isso nos últimos encontros, né? De como que nós brasileiros temos essa coisa do contato, para nós é muito importante, é só ver o que acontece com o bebê. Eu não sei como é que bebê sobrevive, bebê é apertado, é mordido, negócio esquisito, né? É estranho. A pessoa cheira o bebê, ai, que vontade de morder! E também é que o bebê não fala, mas ele chora, é esquisito. E a gente aprende desde cedo essa coisa do contato. Se eu amo, eu aperto, eu tô junto. Graças a Deus temos essa característica aqui no Brasil, diferente de outros países. Porém, estamos aí nesse momento em que a gente vai gostar do outro com 2 metros de distância. Eu gosto muito de você, mas dá 2 metros de distância, mas vai passar. Enquanto isso, a gente precisa continuar cultivando o contato e o carinho. Olha a Denise falando pra gente. Denise Lima. Temos que abraçar a nossa família, pois a vida passa sem avisar. Daí vem um trem-bala, tudo passa muito rápido. É só ter filho, é impressionante, é só ter filho que você vê como o desenvolvimento, como o tempo passa de um modo acelerado. Quando você é filho e ouve o adulto falar, você não entende. Só quando entra na condição de pai e de mãe que você vê como o tempo passa de um jeito diferente. Passa rápido demais, a gente tem que aproveitar. Sônia Leite falando pra gente. O que a música do Trem-Bala transmite para ela de pensamento sobre a família. Abraçar, beijar, curtir todos os dias como se fossem o último. Verdade. Pois não sabemos quando vamos nos separar. Amar muito, viver intensamente essa oportunidade de convivência afetiva e evolutiva. Aproveitar. Morreremos, amados. Isso pode te desesperar ou isso pode te animar a aproveitar o tempo aqui. E isso que é saudável. Saber que eu vou morrer implica em eu ter noção de que o tempo ele é raro. Eu não sei quanto tempo eu tenho, então eu vou aproveitar para investir em relações saudáveis,
para o meu bem e a felicidade daqueles a quem eu amo. Bárbara falando para a gente, ainda sobre a música. Devemos aproveitar todas as oportunidades de estarmos juntas e fazer ser sempre especial, pois não sabemos quantas oportunidades ainda teremos. Não sabemos, a gente não sabe, e é por isso que a gente precisa estar muito atento de aproveitar a oportunidade. Ana Maria Aninha, famosa Aninha, falando pra gente que não devemos ocupar nosso tempo com discussões, brigas e coisas que não nos levam a nada. O nosso orgulho nos leva à situação de brigas, mágoas, e a gente sabe que mágoa é lixo que a gente traz dentro da gente, e que isso é um peso morto que faz com que as relações elas não avancem. E quando eu brigo com uma pessoa que realmente eu amo, aquilo não vai me fazer bem. E em nome da saúde nossa, saúde individual, a gente precisa perdoar. A gente precisa, às vezes, deixar passar coisinhas da vida cotidiana em nome de algo maior, de algo melhor. Olha, a Andréia, mãe do João Vitor, falando pra gente. Essa música, Trembala, leva a uma reflexão sobre o nosso propósito nessa vida. Falou tudo, propósito. Essa palavra é forte. Propósito na vida. Nos lembra que a única certeza que temos é que somos viajantes perfeitos. A vida é um trembala. Somos viajantes que em alguma estação iremos descer ou ver partir quem amamos. Que devemos aproveitar cada momento nessa vida, porque não sabemos se na próxima estação estaremos todos juntos. O futuro a Deus pertence. Concisa a nossa querida Andréia, nossa amada professora Andréia. E resumiu muito bem, é exatamente isso. Estamos de passagem. E a gente não sabe nesse trem que é a vida, quando a gente vai deixar algum amado que vai ficar, se a gente que vai ficar numa estação, ou outra que a Andréia não colocou, se em alguma estação vai entrar para o nosso vagão gente nova, ou melhor, passageiros que a gente já conhece do passado, que vão retornar para o nosso convívio. A nossa querida Tereza Cristina Magalhães Pinto, a música Trembala, nos encoraja a passar pelos problemas da vida com alegria, porque eles nos fortalecem, verdade? Amadurecida essa ideia, podemos perceber aqueles que nos acompanham e nos dão força para continuar. E assim, curti-los enquanto há tempo. Curtir enquanto há tempo. Com certeza. É isso mesmo. Vamos ver se tem mais comentário aqui. Agora sobre a pergunta que eu fiz sobre o egoísmo, hein? Como o egoísmo pode fazer mal às nossas relações familiares. Olha a Bárbara Ramalho, tornando as relações desgastadas. O egoísmo, ele é verme corroedor. Os espíritos já falaram isso pra gente. Então, ele vai desgastando, ele vai cansando, ele vai machucando, ele vai detonando. Ele é um cupim que vai comendo por dentro. Quando você percebe, já tem uma parte do armário comido pelo cupim que você descobre que está destruído. Invisivelmente é o egoísmo. Vamos ter muito cuidado. Se nós quisermos relações saudáveis, se nós quisermos uma família espiritualizada, onde haverá mais felicidade e menos momentos difíceis, a gente tem que investir toda a nossa alma no combate ao egoísmo, tá? Ter atenção em relação àquilo que, na verdade, nos prejudica. Rita Nascimento. Nas redes sociais, todo mundo é feliz, colocou entre aspas. O desafio é buscar a harmonia no dia a dia. Como ainda falhamos com os nossos próximos, mais próximos, a harmonia, a difícil harmonia, porém, precisa estar no nosso horizonte. Nós precisamos ter essa boa ambição de construirmos
a harmonia nas nossas relações. Aí a Sônia voltou, Sônia Leite. Quando não identificado, maquiado, disfarçado com outro nome, altamente destruidor. Realmente, nós somos hábeis para criar nomes para aquilo que não é bom. Né? Então, há pouco tempo, foi inventada a mentira racista da vaidade branca, que é a vaidade que você pode ter, a vaidade boa. Nós vamos ter sob o nome de... Aliás, sob o nome não. Nós vamos ter o egoísmo mascarado de várias outras coisas. O egoísmo na forma de ciúme vai ser considerado proteção. Eu tenho zelo por você. Não é que eu seja ciumento, mas eu quero te proteger. E nisso sufoca a pessoa. Enfim, o que a Sônia falou realmente é muito verdadeiro. Ter cuidado com as maquiagens das imperfeições nossas. Rita Nascimento, o celular, às vezes, quase sempre, se torna uma fonte de distração mesmo. Foi o que eu falei, é o que a gente vive. André, de novo. Deus nos reúne com espíritos amigos ou com aqueles que precisamos amparar. Aliás, amparar? Desculpa. Deus nos reúne com espíritos amigos ou com aqueles que precisamos aparar nossos débitos no núcleo familiar. O egoísmo nos impede de nos colocarmos do lado do outro, de saber ouvir, entre outras coisas, desgastando nossos relacionamentos. É isso aí, beleza, gente. Vamos voltar aqui para Vamos dar uma parada aqui e retornar para o nosso estudo. A gente tem aqui uma história que eu achei espetacular. Essa história eu achei espetacular. Essa história ela se chama Tesoura e Agulha. Havia uma moça criada por a mãe que a criou era costureira e passou o ofício para a filha. A filha, então, ganha a vida como costureira e encontra um homem com a qual ela se decide casar e criar uma família, 2 filhos. Só que esse homem é gerente de banco, E é um gerente que está com a sua vida profissional. A sua vida profissional, ela ocupa tanto espaço na vida dele que ele leva para casa. Então ele leva trabalho para casa. Em casa ele fica pensando no banco. Ele fica trocando mensagens com os funcionários. Por conta do banco, ele cortava oportunidades da família se divertir, sair. Ele era muito comprometido com o trabalho dele. E aí, ele cortava, inclusive, os argumentos da esposa quando ela defendia a família. A esposa puxava para o lar e o esposo, o marido, sempre pensando na vida financeira, no dinheiro. Ele precisava trabalhar, por conta do futuro, ele precisava trabalhar para garantir o plano de saúde caro, o carro confortável, a casa boa, a escola particular. Então ele precisava trabalhar muito e ele não entendia por que a mulher não abria mão de certas coisas que não eram tão importantes assim. Vai acontecer que em uma determinada noite, os 2 filhos começam a brigar. O caçula rouba um brinquedo do mais velho e os 2 começam a se estapear. O pai está de corpo presente, mas a cabeça em outro lugar. Eles estão na sala. Televisão ligada, televisão alta, as crianças gritando. O marido está assistindo uma entrevista sobre o cenário econômico do Brasil. Ele está muito interessado naquilo. E os meninos gritando, brigando, se agredindo. Então ele manda os 2 já pro quarto. Ele queria paz. A mulher está próxima e ela não aguentou mais. Só que ela foi muito inteligente na maneira de chamar a atenção do seu esposo. Ela foi para a mesa da copa da copa da casa
E na mesa ela colocou retalhos. Uma agulha, uma tesoura e um carretel de linha. E chamou: meu bem, vem aqui para conversar comigo, por favor. E o marido, muito interessado naquilo que os economistas estavam falando no jornal, disse: agora não, meu bem, depois. Aí a mulher fala: agora sim, querido. O marido tomou um choque e percebeu que estava entrando numa situação onde ele não tinha como negociar. O pior poderia acontecer. Ele não vai brigar com a esposa. Então ele foi para a Copa. Mal-humorado, mas ele foi para a Copa. Um pouco de cara fechada. Ela pede para que ele sente. Puxa a cadeira, senta do lado dela. E ela diz: meu bem, para que serve a tesoura? Marido coça a cabeça, acha esquisita aquela pergunta, um objeto cortante, uma tesoura. Aí ele fala: para cortar, aparar. Aí a esposa fala: e a agulha serve para quê? Ué, para costurar, ora. E a esposa retorna: você consegue fazer uma coxa de retalho só cortando? E o marido diz: na verdade, eu não faria de jeito nenhum, porque eu não sei cortar, você sabe. E a mulher diz: eu não estou brincando. Você já viu ou soube de alguma costureira que não usasse nem linha, nem agulha, que trabalhasse só com tesoura? Ele falou: claro que não. Aí ela diz: minha mãe me falou um dia que quando papai nos deixou, que nossa família era como uma coxa de retalhos. Cada um de nós era um retalho colorido. Para que nossa coxa fique sempre bonita, precisamos de agulha e linha. E o marido, só ouvindo, pergunta: tá, mas e daí? O que eu tenho a ver com tesoura, com agulha? Eu não estou entendendo, mulher. Daí que você só sabe usar a tesoura. Você corta nossos momentos de lazer, corta a minha palavra, corta o diálogo com as crianças. Você só separa. Eu? Sim. Aprenda a unir a nossa família. Aprenda a unir o seu trabalho à nossa família. Unir os seus amigos com os meus. Qualquer dia desses, você vai perceber o quanto nos cortou e talvez já seja tarde demais. O marido ficou impactado com aquilo. E a mulher termina: não vou falar mais nada sobre isso. Só quero que você pense, tá? Estou no quarto com as crianças. Vou costurá-las, porque não quero dois retalhos tão importantes da minha vida separados. E deu boa noite, levantou-se da cadeira, foi para o quarto das crianças. Marido impactado, ficou pensando. Deu meia hora, abriu a porta do quarto das crianças e viu que os dois meninos já tinham feito as pazes. E na ponta da cama de uma das crianças estava a mulher costurando uma belíssima coxa de retalhos. É para a gente pensar, minha gente. É para a gente pensar se nós estamos exagerando com o uso da tesoura, de cortar a palavra do outro, de cortar a liberdade do outro, ou se a gente está exagerando na agulha, se a gente está juntando demais. Realmente não é fácil. Às vezes tem hora para cortar. Às vezes é preciso usar a agulha e a linha para juntar. Mas às vezes a gente exagera. Ou em um, no caso, da tesoura separando. Ou em outro, da agulha juntando. Mas a gente precisa desenvolver
essa habilidade de lidar com as outras pessoas, de conviver, ok? O Martin Luther King, esse grande cristão que marcou a história dos Estados Unidos e também o mundo de modo geral. O Martin tem frases impactantes. Eu separei uma para a gente que é conveniente. Disse o Martin em alguma oportunidade: nós aprendemos a voar como pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Que forte, que verdadeiro. Ainda não aprendemos a viver como irmãos. E o aprendizado é diário, é da gente estar junto. Apesar de tudo, a gente precisa investir nisso. Porque em momentos como esse, da pandemia, somos obrigados a continuar juntos. E aí eu lembro de uma história contada pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Ele conta a fábula dos porcos-espinhos. O porco-espinho é um animal que o pelo dele se transforma em espinho. E esse espinho pode medir até 30 centímetros. É com esse espinho que o porco-espinho ele se protege dos seus predadores. Um animal que se aproximar do porco-espinho vai ficar extremamente machucado porque o espinho fere bastante. Schopenhauer fala, no frio, o porco-espinho vai tentar se aproximar. Ele conta sobre um inverno e uma família de porcos-espinhos, e nessa família eles estão sofrendo com o frio e tem a ideia, vamos nos juntar? Sim, vamos nos juntar. Se juntam, e quando se juntam, para ficar no quentinho da pele a pele, um machuca o outro com o seu espinho. E aí se afasta. Se afasta porque doeu o espinho. Mas aí vem o frio, esfria, quer calor, se aproxima de novo. E no que se aproxima, um machuca o outro. E aí se afasta. Sente frio, e aí volta. Assim. A vida nos colocou nesse momento de quarentena, pelo menos quem está cuidando da vida sua e dos próximos, está em casa, quem pode ficar em casa, está com pessoas. E estamos ouvindo falar de famílias que estão se descobrindo, de pessoas que não se conheciam direito, por conta do seu ritmo de vida, não ficavam juntos. Somos esses porcos espinhos. Cada espinho nosso, podemos dizer, podemos fazer uma comparação com alguma imperfeição, alguma coisa que incomoda, que machuca, que arrasa o outro. Trazemos isso conosco. E quando a gente encosta no outro, vai esse espinho, vai essa imperfeição e constrange, humilha, limita, machuca, magoa o outro. Então precisamos aprender a estarmos juntos sem nos machucar. Por último, vou fechar aqui com uma excelente reflexão sobre a qualidade do tempo com os nossos entes queridos. A história se chama Só 5 Minutos. Era uma praça, e nessa praça, várias crianças, vários brinquedos. Um homem está sentado num banco marrom de madeira. Está vendo a sua filha brincar. E, de repente, chega uma mãe, senta ao lado dele. E a mãe pergunta se ele sempre ia naquele parque, porque ela tinha se mudado há pouco tempo. Ele fala que sim. Aí ela diz, olha, aquele menino de camiseta vermelha é meu filho. Olha só ele. O homem olha e diz, ah, que bonito. Olha só, aquela menina de branco, aquela menina negra de branco na bicicleta é a minha filha Melissa. E aí ele olha para o relógio
e chama a filha, Melissa, já podemos ir, né? E a menina fala, mais 5 minutos, pai. Por favor, só mais 5 minutos. O homem concorda. Passa o tempo. A mulher que tinha sentado continua sentada ao lado do homem. Dá os 5 minutos e ele chama Melissa. Já podemos ir agora, não é? E a menina fala, mais 5 minutos, pai. Só mais 5 minutos, brincando na sua bicicleta. O homem sorriu e disse, tá certo, Melissa, tá certo. Aí ele se levanta e fala, Melissa, já passaram 5 minutos, vamos embora. E aí a menina diz, pai, mais 5 minutos, só mais 5 minutos. E o pai diz, tudo bem, ele senta. A mulher que já estava, ela estava já sem paciência com a menina, diz, o senhor é bastante paciente, não é? Aí ele fala, olha, talvez eu seja paciente, mas a verdade é que o irmão mais velho de Melissa foi morto no ano passado por um motorista bêbado que o atropelou na bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com meu filho e agora eu daria qualquer coisa por apenas 5 minutos com ele. Aí eu prometi não cometer o mesmo erro com Melissa. Ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta, isso tá bom. Na verdade, eu é que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Amados, essa é a reflexão com a qual eu fecho o nosso estudo. Tudo na vida é prioridade. E quais são as nossas prioridades? As nossas relações precisam ser a nossa prioridade. Conforto material, dinheiro, tudo isso é importante, mas tudo isso é meio. Para que ter uma casa? Ter uma casa para oferecer uma qualidade de vida razoável ou boa para os familiares. Ter um carro, para que ter um carro? Ter um celular, para que ter um celular? Ganhar mais dinheiro, para quê? Não pode ser um fim em si mesmo. A casa, o carro, o celular, ter mais dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. Tem que ser tudo meio para nós termos melhor qualidade em nossas relações. Vamos dar uma olhada nos comentários nossos? Ó a Bárbara falando, tenho sido tão cortada que ando me perguntando até onde vale a pena continuar costurando. É uma luta, minha amada irmã Bárbara. Com certeza a gente precisa, nesses momentos de dúvida, recorrer sempre pela prece ao auxílio espiritual, que não vai faltar, Bárbara. Precisamos sempre lembrar deste remédio que está à mão, a prece. Ora agora, ora depois, ora sem cansar. Precisamos sempre, nos momentos de dúvida, recorrer ao nosso anjo de guarda, a Jesus, a Deus diretamente, ou a algum espírito com o qual nós tenhamos algum tipo de afinidade. Ok? Precisamos orar, que a resposta virá, que a força virá. Olha a Sônia falando pra gente, Bárbara, sempre no final, sua colcha vai estar linda e você vai se sentir bem ao vê-la e saber que foi você quem a construiu. Palavras de incentivo da Sônia. A Verônica falando com isso, a história 5 minutos, muito legal, muito ótima. Muito legal mesmo. A Adriele gostando das histórias, legal. Rosângela Gomes, amiga aqui, ó. Obrigado por realizar esse estudo, excelente reflexão. Eu que agradeço a presença e a atenção de todos.
nós temos uma doutrina maravilhosa, sem se desfazer de nenhuma outra religião, de forma alguma, mas do mesmo jeito que a gente tem uma mãe maravilhosa, você não está falando mal das outras mães, a sua mãe é maravilhosa. Assim também a nossa doutrina, ela é espetacular, ela é maravilhosa. E essa doutrina, ela nos ensina a sermos pessoas também espetaculares. Ela nos ensina. Vai caber a cada um de nós nos tornarmos pessoas boas, gentis, atenciosas, tranquilas. Isso tem que ser meta para a gente. A gente tem que ter vontade, a gente tem que se esforçar. Porque a gente sabe que o verdadeiro espírita não é o perfeito, é aquele que se esforça. Não se esforçou, ele se esforça hoje, agora, nesse exato momento, para ser uma pessoa melhor. É assim para a gente. Quem já é paciente, quem já tem uma fé capaz de transportar montanhas, quem nunca se magoa, quem perdoa qualquer coisa, é espírito bom. Não é o nosso caso. Estamos na condição muito próxima de quem é da fraternidade dos alcoólicos anônimos. Só por hoje vou fazer de tudo para não ser egoísta, para não xingar quem me der cortada no trânsito. Só por hoje não vou querer mal do vizinho que coloca o sertanejo na última altura. Só por hoje eu vou fazer esforço para não fumar, para não beber, para não xingar. É uma luta diária. E qual é o prêmio? O prêmio é a consciência tranquila de termos feito o melhor. É isso. E nós estamos juntos. E nós somos união espírita porque juntos vamos nos fortalecer, amados. O nome do nosso centro é União Espírita Carlos Chagas. Que nós tenhamos certeza de que podemos fazer mais juntos. Vamos agradecer então ao Senhor Jesus. Obrigado, mestre querido, pelas bênçãos desse estudo, pela doutrina dos Espíritos. Que possamos, nos nossos lares, receber e dar amor, carinho, presença, atenção. Nos ajuda, Senhor, na condição de porcos espinhos, nos aproximar sem espetar e sem ser espetado. E quando houver uma espetada, que o teu perdão prevaleça sobre a nossa vontade de vingança. Que os amigos espirituais sempre nos amparem nesse grande trabalho que é viver em família. Em teu nome, damos por encerrada essa reunião luminosa. Graças a Deus, que assim seja.